Bom, pessoal, hoje vai ser um pouco mais demorado do que vocês estão acostumados. Hoje o Felipinho tá com a gente. Era para ser a gente comentando muito atrasado do filme do Quarteto Fantástico e do Superman. Só que os dois, nem eu nem o Felipinho fez o dever de casa, só assistimos Superman. Então a gente vai comentar aí sem pressa, de boa para vocês aí o que a gente achou. Primeiro o Felipinho vai falar um pouquinho para vocês aí o que ele achou. Manda ver aí, Felipinho. Primeiro aí, diz aí pra nós, você gostou do filme? Opa, pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu achei que foi um bom filme, porém poderia ter sido bem melhor do que acabou sendo. Eu acho que teve muita coisa desnecessária no filme, a aventura foi muito. O roteiro, né, foi muito estranho. Eu achei estranho. Mas o Superman tá legal, eu acho que ele tá legal. Tirando o fato que ele ficou um pouco bobão, né? E teve muitas cenas no filme que eram pra ser engraçadas, só que eu não achei muita graça. Mas eu acho que foi um bom filme, eu acho que foi um bom começo para descer nos cinemas, né? Um novo começo. E o Superman em si tá muito bem feito, tá legal. Eu só não gostei muito do traje dele, a roupa que ele usa, eu não gostei daquele S que ele tem no peito. Eu não gostei da roupa dele, acho que poderia ter sido uma roupa melhor. E os vilões do filme estão muito bons, né? E é isso, pessoal. Eu achei que poderia ter sido bem melhor do que acabou sendo. Eu ainda, assim, comparado aos outros filmes que o James Gunn fez, a trilogia dos Guardiões da Galáxia e o Esquadrão Suicida, eu ainda prefiro esses filmes do que esse filme do Superman. Eu acho que os outros filmes foram melhores. Eu acho que esse foi o filme mais fraco do Gunn. Mas ainda foi um bom filme. Mas poderia ter sido melhor. Eu também, Felipinho, assim, o Guardiões 3 eu não assisti, mas o filme assim, vamos dizer assim, a minha opinião, vai, de 1 a 10, né? Eu dou 7,5. Eu gostei assim que o filme assim não teve do filme eu gostei, não teve aquela coisa do time tipo do filme tipo assim, igual Vingadores. O filme é legal para o Vingadores 1 de 2012, que o filme é legal, pessoal. Mas quando chega vamos supor, na parte que ele está na nave lá, tem uma hora que enjoa um pouco, dá um pouco de. Você fala, você pega um pouco de sono, aí você só volta, a ração só volta a hora que o Loki começa a atacar a nave, que o Bruce Banner fica nervoso, começa a virar o Hulk, que ele começa a lutar com o Thor, fica uns 10, 15 minutos daquele filme da sonolência, você fala, nossa, caiu a bola. No filme de James Gunn não teve isso. Sim, eu sempre alguma coisa estava acontecendo, alguma coisa estava acontecendo, mas teve umas coisas muito bobas, que nem um exemplo assim, aquele monstrinho que ele fez crescer lá, para mim eu achei nada a ver. Tipo assim, parecia Super Sentai, sabe? O cresceu o monstro e pro Superman lutar no meio da cidade, aquilo lá para mim foi meio besta. E o Superman assim, eu gostei e não gostei. Para mim assim, o Superman foi o ponto mais fraco do filme. E, assim, ele tá legal, ele tá bom, assim, a personalidade dele, o Superman tá bom, só que ele tá muito bobo, igual o Felipe falou, também achei ele tá muito bobo, igual assim, ele como Superman tá mais bobo do que ele como Clark Kent. Ainda bem que deram essa desculpa não, né, que já existe no quadrinho. Pessoal, é só uma coisa que eu vou falar. Antes mesmo de inventar e de existir no quadrinho essa história aí do óculos, que é óculos de hipnose, eu já falava assim para mim mesmo, essa explicação que eu dava para mim mesmo, nossa, só pode. Pro Superman enganar os outros tem que ser uma espécie de hipnose. Eu mesmo falava assim, juro, pessoal, juro para vocês, com 12, 13 anos, quando eu assistia, eu falava assim, se eu fosse ser o diretor de um filme de Superman, eu colocava a explicação de ilusão, uma espécie de uma hipnose para enganar o povo, para ninguém desconfiar da identidade dele, secreta dele.
já teve isso nos quadrinhos, e o James Gunn aproveitou essa parte, essa daí eu achei bom. Só que, como eu disse, ele tá muito bobo, tem umas partes assim que você fala, nossa, e tá fraco demais. Ele apanha do começo ao final. E o que você achou aí, Filipinho? O que você achou assim, referente à força dele? Você também achou que ele tá fraco? Ah, assim, eu achei que ele foi mediano. Eu não acho que ele foi tão poderoso, mas também não acho que ele foi muito fraco. Eu acho que ele foi mediano. Teve cenas legais dele usando os poderes dele, né? Aquela cena que ele tá enfrentando os robôs do Lex. Aí ele dá aquele super giro usando a visão de calor. Aquela cena eu achei legal demais. Eu só não gostei mesmo muito do traje dele. Acho que a roupa dele, o traje poderia ter sido melhor. Eu acho que não gostei muito. Em relação ao Crypto, né? Eu achei muito legal o James Gunn ter adaptado o Crypto para nova DC, né? Só que teve muitas cenas do Crypto que foram desnecessárias, assim, teve muita palhaçada, sabe? Ele pulando no Superman, ele mordendo o Superman. Aí depois ele tem uma cena lá que eu achei bem esquisito mesmo, mas é coisa de quadrinho, que o Lex ele prende o Crypto e coloca uma espécie de capacete nele. E para deixar ele distraído, tem uma tela assim de computador na frente dele que tem um monte de esquilo e ele tá correndo atrás do esquilo. Aquilo assim eu poderia ter sido outra coisa, poderia ter sido melhor porque aquilo ficou muito coisa de quadrinho. Eu acho que não combinou muito isso ter isso num filme live action. Não combinou, mas eu gostei muito do Crypto e eu acho que ele poderia ter tido uma participação melhor do que teve. E em relação a Supergirl, que ela aparece no final do filme, eu gostei. Eu só não gostei muito da atriz, porque eu acho que ela não tem muita cara de Supergirl. Mas pelo que eu assisti dela na série da Casa do Dragão, ela é muito talentosa, ela manda muito bem, né? E eu acho que o filme foi bom, mas poderia ter sido melhor. Teve aquela cena dele escapando do buraco negro usando o super sopro, aquilo eu achei muito legal, o sopro gélido dele. Teve várias cenas assim que eu achei legal em relação aquele kaiju que aparece no meio do filme, eu também achei assim que não teve nada a ver, mas eu gostei do kaiju, gostei da aparência dele, achei que foi legal. E e é isso, pessoal. Não, sim, do uniforme, eu acho assim que já. Não ficou meio feinho, mas assim, eu acho que o principal, assim, que não tem mais nada a ver é a cueca por cima da calça, né? Isso já passou, acho que o James Gunn já podia ter desenterrado essa, aproveitado que o Zack Snyder teve a coragem de tirar a cueca da cueca de cima da calça do Superman. E o James Gunn podia ter aproveitado e não ter voltado mais com isso. Agora, realmente, pessoal, assim, eu achei assim que tudo para ele, assim, para ele resolver nas coxas, ele não consegue resolver nada sozinho. Que nem a parte lá do monstro, lá, já esqueci lá que ele ficou trancado lá com o rapaz da Kryptonita. O, o Lex falou assim, né? Só não te mato agora porque preciso mais informações lá. O pessoal, o governo queria tirar mais informações dele, né? E é uma coisa assim que, nossa, já ficou clichê no filme, né? O vilão tá como o herói assim de ajoelhado, de quatro a seus pés e o cara não mata o cara. Não mata, parece que tem que já ficou besta. Não tem uma cena assim do cara assim, ele tá fraco, tira a cabeça desse desgraçado. Não tem. Eles têm que, têm que dar uma chance pro cara escapar. Isso daí já ficou muito manjado em filme de super-herói. E outra coisa, o cara falou assim, vou salvar seu filho. Se você tirar a Kryptonita, eu vou salvar o seu filho. Daí o cara tira o efeito da Kryptonita, ele fala só um minuto e não consegue se recuperar. Aí o cara tenta copiar a fórmula do nosso Sol terrestre, né?
nosso sol amarelo para ver se recupera as forças dele. Ele fala só 1 minuto e demora mais de 1 minuto, e ainda aquele sofrimento que eles caem lá naquela larva, a que sofre aquela perseguição daqueles robôs, e aquele sofrimento para o cara lembrar que tem o sopro congelante, que tem o sopro para aquele sopro para salvar eles. Então, assim, tudo para ele é na dificuldade. O, o bichinho era só ele chegar lá e, pô, ele não é forte? Pega o bichinho, carrega e leva para outro planeta que ele queria. Ah, não, eu quero deixar ele calmo para levar. Ai, que enrolação. Aí chega os caras lá, os amigos dele, pega e mata o bichinho, ele fica triste. Mas ele pegou, e por que ele fica enrolando, não tirou o bichinho logo dali? Ele não é forte. Então eu achei assim, parecia que era o Chapolin Colorado, não sabia resolver nada sozinho. Em relação a gangue da justiça, né? Eu achei mais ou menos, eu não gostei muito do Lanterna Verde. Acho que foi muita. A personalidade dele foi muito bobão também. A Mulher Gavião eu acho que tá ok. E o Senhor Incrível lá eu acho que tá ok também. Só que tem uma cena lá que eu confesso que eu não entendi, que é a Lois pedindo ajuda deles pra salvar o Superman, e eles ficam pensando se eles vão salvar ou não, se eles vão ajudar ou não, sabe? Como se o trabalho deles não fosse fazer isso. Como se não importasse. Aí o Senhor Incrível decide ajudar, né? A ajudar. E também tem uma parte do filme que eu não gostei muito, que é em relação ao buraco negro, que o buraco negro escapa lá daquela dimensão que eles estão presos, ele escapa e começa a invadir Metrópolis, começa a dividir a cidade no meio. Foi um problema que foi criado no filme muito grande e que parecia que ia ser difícil de resolver, mas aí no final do filme eles resolvem muito fácil, sem dificuldade nenhuma. É um problema que foi criado que tem uma solução muito fácil. Não gostei disso. Mas o filme, eu acho que o filme foi bom, mas poderia ter sido melhor realmente. Eu queria que tivesse sido bem melhor, mas para um começo assim tá muito bom. Eu só espero que os próximos filmes da DC sejam melhores. E de zero a dez pro filme do Superman, eu dou 7,5 também. 7,5. E se fosse para aumentar ou diminuir, eu diminuiria, mas 7,5 tá bom. Não acho que foi assim um grande filme, assim, um grande começo para DC. Não é um filme assim que você assiste e dá vontade de assistir de novo, sabe? Você tem vontade de assistir o filme de novo depois de muito tempo. Não, eu assisti o filme uma vez só e foi suficiente. Não tem por que assistir de novo, assim, não tem nada demais no filme. Eu achei que foi mais ou menos assim, nesse nível. Nessa parte eu também concordo, Felipe. Eu também achei que não tinha que assistir de novo. Só assistir de novo assim, se fosse para fazer igual o vídeo, igual que nós fez, para ver as coisas que esqueceu e lembrar para colocar. Porque assim, foi legalzinho, mas não dá vontade de assistir de novo, não. Eu prefiro assistir aquele Batman lá mais enrolado lá, que foi 3 horas, que também não foi aquela maravilha toda, do que assistir o Superman de novo. E olha que aquele Batman eu nem gostei muito do Robert Pattinson, eu gostei o contrário. Aí foi o contrário do que aconteceu. Eu gostei do Batman do Robert Pattinson, mas não gostei muito do filme. Aí esse do Superman eu gostei mais do filme, mas não gostei muito do Superman. Foi tudo ao contrário. Pessoal, por enquanto foi isso. Agradeço a participação do Felipinho. Logo, logo a gente vai fazer outra aí, fazendo de qualquer outro filme. E logo, logo o Felipinho tá junto aí com a gente de novo. Por enquanto foi só. Valeu. Até mais. Valeu, pessoal. Valeu. E só para não perder o costume, fui. Ou fomos, pessoal. Hoje é fomos. Fomos. Tá bom? Até a próxima. Fomos.